Fala galera do canal Mental Liberto, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro Henrique, mais conhecido como PH, e como é de costume aqui no nosso canal, nós estamos hoje trazendo um vídeo com muito conteúdo aqui para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe com um amigo e como você viu no título, o nosso vídeo hoje é sobre procrastinação. Olha aqui, esse assunto é um assunto muito relevante. Então, cara, fique até o final que eu sei que você pode aprender muitas coisas, porque a gente sabe, né? Quem nunca procrastinou? Quem nunca procrastinou atire a primeira pedra. Então, como a gente sabe que a procrastinação vive na vida de muita gente, hoje eu tô aqui para ensinar algumas dicas para você e te mostrar na prática como você pode vencer isso aí. Eu falo isso porque eu já fui um, hoje eu não sou mais, e eu quero te mostrar como você pode vencer isso. Então, e aí? Vamos comigo? Então, pessoal, antes de eu iniciar o assunto em questão, eu queria só trazer uma curiosidade para você. A palavra procrastinação, ela vem do latim, que seria procrastinatus. A etimologia dessa palavra, ela faz a separação, né? O que seria pro, que tem o significado de à frente, e crastinatus, que seria de amanhã. Então, dá para perceber que essas duas traduções da etimologia, essas duas palavras separadas, o pro e o crastinatus, ela tem relação com palavras que seria tipo à frente, depois, posteriormente. E a gente tem alguns sinônimos dessas palavras que seriam postergar, retardar, atrasar e prorrogar. Uma outra curiosidade que eu achei muito interessante é que no jornal do The New York Times fizeram uma matéria sobre esse conteúdo, a procrastinação, e lá eles dizem que a cada 5 pessoas, uma é procrastinadora crônica. E o que seria uma procrastinadora crônica? É a pessoa que ela procrastina em todos os âmbitos da vida. E isso é muito perigoso, porque quando você procrastina em todos os âmbitos da vida, isso atrapalha, praticamente tudo, e você começa a se tornar uma pessoa muito frustrada, uma pessoa que não tem produção, e isso atrapalha muito, cara. E é exatamente por isso que eu vim aqui te mostrar como você pode vencer isso. Às vezes você não é um procrastinador crônico, mas você é uma pessoa que procrastina e quem sabe você pode se tornar um. Então eu tô aqui, cara, para te ajudar. Então, vamos lá. Mas o que é procrastinação? A procrastinação nada mais é que você deixar alguma atividade, alguma tarefa que você tem que fazer, ou um assunto que você tem que resolver. Então a procrastinação nada mais é que você deixar algo para depois. Agora sim, quais são as causas da procrastinação? Antes de eu iniciar esse tópico, a gente tem que colocar em mente que tem muita gente que gosta de dizer que a procrastinação é algo de preguiçoso. E assim, cara, não é. Não é. Tira isso da sua cabeça, porque na realidade a procrastinação ela tem causas, muitas das vezes com coisas psicológicas e fisiológicas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque além da gente machucar as pessoas, chamando elas de preguiçosas, isso atrapalha mais ainda quando essa pessoa é uma pessoa procrastinadora na questão psicológica, porque isso vai afetar mais ainda o psicológico dela. Então, cara, toma cuidado com as suas palavras, estuda antes de você falar algo, porque isso atrapalha bastante. Na questão psicológica, a procrastinação ela está ligada muito, principalmente com pessoas que são ansiosas demais, têm ansiedade e pessoas que têm uma baixa autoestima. Isso atrapalha muito. Por quê? Pessoas que são ansiosas, a própria ansiedade já atrapalha e faz com que ela fique muito paralisada, não saiba o que fazer e aí, consequentemente, ela procrastina. Outro detalhe é que quando a pessoa ela tem baixa autoestima, ela tem muito medo de ser reprovada. Então, às vezes ela fica achando que as outras pessoas não vão gostar daquilo que ela faz, ou se ela tem uma atividade para fazer, ela fica se preocupando muito com o que os outros vão dizer e acaba não fazendo. Então, muitas das vezes, esses problemas psicológicos causam na pessoa em uma atitude em que ela prefere procrastinar do que fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro passo para a gente começar a vencer a procrastinação é identificar o motivo por que nós somos procrastinadores. Então um deles é os casos psicológicos. Agora, os fisiológicos, eles também têm causa muito específica. Já nessa questão fisiológica, a gente tem que levar em conta também, porque o nosso cérebro ele é dividido em várias partes. E aqui nessa parte aqui frontal, que nós chamamos de córtex pré-frontal, ele tem como trabalho cuidar do nosso foco. Então, pessoas que já sofreram lesões nessa parte frontal aqui, às vezes têm algum problema de foco
e às vezes tem problemas de déficit de atenção. E porque a pessoa tem esse problema de foco e déficit de atenção, ela fica, às vezes tem que fazer alguma coisa que precisa do foco dela, e por causa dessa lesão ou algo que aconteceu que atrapalhou essa parte do córtex pré-frontal, acontece que ela começa a viajar. E ela não tem foco, ela vive no mundo da lua, então ela está fazendo uma atividade, daqui a pouco ela se esquece. Além dos problemas psicológicos que causam a procrastinação, as fisiológicas também atrapalham bastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber identificar. Se uma pessoa ela teve alguma lesão nessa parte, então você já sabe que às vezes a procrastinação dela é devido a isso. Agora, tendo em vista tudo isso que a gente falou, a gente tem que parar para perceber quais são os impactos que a procrastinação ela tem na nossa vida. Porque assim, gente, a procrastinação ela é algo terrível e ela pode atrapalhar tanto no estado físico quanto no nosso estado mental. Ah, PH, mas como assim, cara? Como que a procrastinação ela pode atrapalhar eu física e mentalmente? Calma, jovem mancebo, eu vou te explicar, tô aqui para isso. Presta atenção, uma pessoa que é procrastinadora, ela sempre deixa uma atividade para depois. Digamos que você tem uma atividade para fazer na sua casa. Digamos que vai ter uma reunião aí em família e você está incumbido de trazer algo ou fazer alguma coisa para aquela reunião. Aí tá todo mundo contando com você. Só que você é uma pessoa procrastinadora. Aí quando chega no horário, você não fez. Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a ficar frustradas com você, começam a ter visões diferentes de você e você também começa a ficar frustrado porque você fica vendo que as pessoas estão olhando com maus olhos para você, você fica vendo que as pessoas estão falando mal de você, então isso começa a te atrapalhar porque ela começa a te trazer emoções negativas. Aí você começa a ficar frustrado, você começa a ter um sentimento de incapacidade e você começa a ter um sentimento de insegurança. Agora presta atenção, já na questão da saúde física, isso é interessante também a gente colocar em pauta, por quê? Porque existem algumas coisas que você precisa fazer e não é feito porque você procrastina. Vou te dar um exemplo. Digamos que você é uma pessoa que começa a sentir uma dorzinha aqui, começa a sentir uma dorzinha ali, começa a sentir um mal-estar aqui e você precisa ir no hospital. Você sabe que você precisa fazer um check-up geral, você sabe que você precisa fazer um exame. Só que aí, por você ser uma pessoa procrastinadora, você não faz. Aí o que acontece? Aquilo vai te acarretando problemas, e daqui a pouco você percebe que você está com uma doença muito forte, adquiriu uma diabetes, adquirir um câncer. E por causa da procrastinação, você não viu que aquilo que estava atrapalhando a sua vida era algo que poderia ter sido cuidado bem antes. Mas por causa dela, te causou um problema muito maior, um problema na sua saúde. Olha só como procrastinar é perigoso, cara. Então, além de você ser mal visto pelas pessoas, além de você ter emoções negativas, além de você ter problemas psicológicos por causa dela, ela também te traz problemas de saúde, cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, velho. Agora, como é que a gente pode parar? Primeiro ponto é a vontade. Já começa por aí. Depois, você precisa começar a subdividir as suas atividades. Digamos que você tem uma atividade muito grande e você precisa que ela seja feita. Mas por causa que você é uma pessoa que procrastina, você acha que aquela atividade ela é muito grande e você não quer fazer. Uma dica que eu tenho para você é que você comece a separar essa atividade em partes. Aí o que vai acontecer? Você começa fazendo a primeira parte, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, daqui a pouco você fez tudo. Então quando você começa a separar as coisas, você percebe que o sentimento de trabalho executado, o sentimento de tarefa concluída, ele é muito bom. Então quando você começa a fazer as coisas e você percebe que aquilo que você está fazendo está tendo andamento, o sentimento de estar conseguindo fazer algo, ele é muito gostoso. E quando você começa a ter esse sentimento, você não quer parar de ter mais. E esse é o legal. E é aí que você começa a ver a mudança. É aí que você começa a perceber que você está deixando de ser um procrastinador. Então, cara, procure esse sentimento. E você só vai ter esse sentimento quando você começar a concluir as suas tarefas. Então, outro passo é você procurar o sentimento de trabalho feito, beleza? Outra coisa que você tem que ter em mente é que você precisa gerenciar as suas emoções e muitas das vezes não só o seu tempo. Porque tem muita gente que fala que não consegue fazer uma atividade por causa que não tem tempo, mas muitas das vezes não é. Ela simplesmente não faz a atividade porque às vezes ela não está motivada ou não está inspirada. Então, na realidade, ela está colocando as emoções delas na frente da atividade e não executando aquilo que ela devia executar. Então, nem sempre é por causa que você não está inspirado ou não está motivado. Na realidade, é que você está deixando as suas emoções te atrapalharem.
E isso, cara, não vai resolver o problema. Na realidade, você está tampando o sol com a peneira. Então, você realmente precisa combater as suas emoções. Primeiro, identifica por que aquele sentimento está te atrapalhando. E tente buscar a execução da sua tarefa mesmo com esse sentimento. Se caso você conseguir burlar esse sentimento, vai ser melhor ainda e vai ser mais fácil de você executar a sua tarefa. Então, não dê desculpas de não ter executado a sua tarefa por causa de emoções. Combata elas, que aí sim você vai ter sucesso em executar aquela tarefa, beleza? Outra coisinha que eu quero deixar para vocês é que vocês precisam viver o hoje, tá? Quando eu comecei a fazer isso, cara, isso me ajudou bastante. Vou te dar um exemplo básico para você entender. Digamos que você tem um exercício para fazer na academia. Aí você tá lá malhando, tá fazendo, só que aí vem aquele sentimento de se preocupar com amanhã. Cara, vou ter que vir pra academia amanhã de novo. Caramba, vou ter que fazer aquele treino de novo. Cara, que chato. Sabe esse sentimento de ficar se preocupando com amanhã? Gente, a gente tem que entender que o problema do humano é viver no passado, se preocupar com o futuro e esquecer do presente. Então, uma dica que eu quero deixar para você é que você precisa viver o hoje. Coloque na sua cabeça, o que eu preciso fazer hoje para eu executar aquela tarefa? Se você fizer isso, você vai ver que as suas tarefas elas vão ser muito mais fáceis e você vai deixar de se preocupar com o amanhã. Fazendo assim, você faz o hoje e quando chegar amanhã, você se preocupa com o hoje. Porque o amanhã, se você chegou até lá, ele se transformou no hoje. Pegou a ideia? Então você tem que viver o seu dia, porque só assim você vai começar a trabalhar com exatidão. Agora, outra dica que está vinculada com essa é visualizar o seu eu futuro. Gente, tem uma diferença muito grande de você se preocupar com o futuro e visualizar o seu futuro. Vou te dar um exemplo. Caramba, vou ter que fazer o mesmo exercício amanhã. Eu vou ter que fazer os mesmos exercícios depois de amanhã, e tal dia. Agora, olha só. Olha a diferença, hein? Olha a diferença. Caramba, imagina eu daqui 5 anos fazendo os mesmos exercícios. Caramba, você já tá dando resultado agora. Imagina eu daqui 5 anos. Imagina eu daqui 1 ano. Imagina eu daqui 2 anos. Percebeu a diferença? Você se preocupar com o futuro é uma coisa. Agora, você visualizar o seu eu futuro é outra pegada. Pegou a diferença, cara? Então, sempre visualize você lá na frente, mas não se preocupe. Pegou a ideia? Outra coisa que atrapalha muito, e isso vai trazendo a procrastinação de pouco a pouco, é os estímulos externos, pessoal. Assim, às vezes a televisão tá ligada, ou às vezes toca uma notificação no seu celular aí do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, e isso atrapalha bastante. Então a gente tem que bloquear esses estímulos externos, porque assim a gente não perde o nosso foco. Às vezes a atividade que tem que ser feita, ela deixa de ser feita por causa dessas coisas que estão acontecendo. Então você precisa ter foco para isso não te atrapalhar. Então se tem uma televisão ali, se tem um celular ali, desliga as notificações do celular. Ou você pode fazer assim, já que você quer mexer. Coloca essas distrações como recompensa. Por exemplo, se você terminar aquela atividade, você pode ficar 15 minutos no Instagram. Se você termina tal atividade, você pode ficar, meia hora no Facebook. Sabe? Assim você não deixa de fazer a sua atividade e ainda você pode usufruir aí das suas redes sociais. Beleza? É uma dica bem legalzinha que você pode começar a trabalhar e deixar de procrastinar. Beleza? Então, pessoal, essas ideias são importantes para que você deixe esse mal de lado. Porque a procrastinação, ela é horrível, cara. Ela é horrível. Isso pode te atrapalhar muito, principalmente com os seus sonhos. Então não queira esse mal na sua vida. Busque o seu melhor, busque a sua melhor versão. E é isso que eu tenho para te dizer hoje. Então segue essas dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E não saia desse vídeo sem se inscrever, cara. É muito importante. Não saia sem deixar seu like também, porque isso ajuda bastante e eu tenho certeza que isso vai ajudar você. Então, ajude também a gente, isso é um incentivo e também mostra pra gente que possa continuar trazendo conteúdos mais relevantes assim pra vocês, beleza? Então tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Falou!